Tá, né? Liberei 5 minutinhos, aí o pessoal quer tirar de folder. Vamos lá. Bora por cima. Eu disse pra senhora correção mesmo que dizer o quê? Deixa pra lá, né? Vamos lá. Então, tá bom, pessoal. Tá bom, né? Vamos lá. Pessoal, qual foi a parte do tá bom? Vocês não entenderam. Alguém grita aí, tá bom pra mim? Não, porque eu não vou me estressar só a B. Porque é o seguinte. Na hora que vocês se ferrarem na prova, não dizer assim, foi ele. Não fiz nada. Hã? Não, o que acontece no primeiro simulado é normal você não tirar nota boa. Isso não quer dizer, é muito normal. Isso não quer dizer porque você ainda está achando que tudo é brincadeira, ainda não pegou a fórmula mágica, acha, não acredita ainda. Entendeu? Eu pensei que é a primeira semana, não é nada não. Aí quando vem aqui... o pior, Hariane, não é nem conteúdo, é a forma, que o conteúdo é igual, né? A forma, bora pra cá, a forma é diferente. Tá, agora vamos lá, amores, pronto, não dá tempo não. Emengarda Catarina, aí eu vou ler a qualificação da infeliz não, tá? Trabalhou, mas ó, geralmente FGV, isso aqui é prova da FGV, eu só troquei o nome para Emengarda Catarina e eu mudei algumas coisas aqui. É só para dizer para vocês que ela geralmente ela não faz isso, ela não esmiuça a qualificação, mas se ela fizer, você coloca, tá? Emengarda Catarina qualificou a bichinha todinha, trabalhou para Ferro Malhado, localizada na capital paulista. Capital paulista só pode ser do estado de São Paulo. Para auxiliar na produção de tanto a tanto, quando foi dispensada sem justa causa, tá? Dispensada sem justa causa, recebendo as verbas da ruptura contratual. Atualmente, Emengarda está desempregada, mas na época estava em Ferro Malhado e ganhava o salário mínimo, ou seja, ela é pobre, até a tampa, tá? Emengarda é presidente do seu sindicato de classe, ao qual está afiliada desde a sua admissão, tendo sido eleita e empossada em 2020 para um mandato de 3 anos, bem como cientificada a empregadora do fato por e-mail, um dia após a admissão no emprego, exibido ao advogado. Emengarda recebeu uniforme e EPI da empresa, jamais sofrendo desconto no salário em razão disso. Recebia também alimentação, lanche, gratuitamente, né? Fecha esse saco aí. Gratuitamente, trabalhava de segunda a sexta-feira, de 13h30 às 22h30, tá? 13h30, cuidado aqui, né? 22h30 aí, né? Tem um negocinho chamado hora noturna, né? A partir das 22h. E ao sábado de 8 às 12h. Muito cuidado, se ela sair 22h30, ela só podia entrar no outro dia que horas? 9h30. Entrou 8 horas, tem intervalo inter, jornada. E ninguém vai lhe chamar a atenção não, viu? Quem está chamando a atenção sou eu. Após o horário informado, gastar 20 minutos para tirar o uniforme, comer lanche oferecido pela empresa e escovar os dentes. Emengarda recebeu participação proporcional nos lucros integral 2021-22. Emengarda tem 3 filhos. Meu filho, bota assim, ó. Na boca. Emengarda tem 3. Tem 3 contigo. Olha, só que tá com saco. Aí ele, quem sou eu? Emengarda tem 3 filhos saudáveis, com idade 12, 10 e 8, conforme certidão de nascimento e anexo. Aí já sabe que tem um salário em família, né? No ano de 21, comprovadamente doou sangue em 2 ocasiões, tá? Faltou emprego em ambas e foi descontado a título de falta. Então teve 2 descontos. Só que um pode, né? E o outro não pode. Já em 22, ela foi descontada 3 dias quando se ausentou para viajar ao Nordeste e comparecer ao enterro do primo, que falecera em acidente de trabalho. Pode ou não pode descontar? Pode. Pois é. Cuidado, que pode descontar, até porque primo não está na relação. É ascendente, descendente, cônjuge, irmão ou pessoa declarada. Primo não. Faltou ter cuidado, que FGV na reclamação do trabalho gosta de fazer isso.
colocar coisas que o empregado não tem direito e que ele tem. Exatamente por o Zé doidinho, que não tem noção, aí pede tudo e não consegue terminar o quê? A prova e reprova, porque é muita tese. Então tem coisa aqui que ela tem direito, tem coisa que ela não tem. O que não tem, não peça, tá? Não peça. Em 2021, com seu consentimento, foi transferida por 6 meses para a filial distante de 600 km. Durante o período, recebeu apenas o salário. Ou seja, se recebeu só o salário, é porque não recebeu o quê? O adicional. Então, ela tem adicional. E a transferência aqui, provisória ou definitiva? Provisória, podia voltar, né? Pois é. Nos seus contra-cheques, em todos os meses, desde a admissão, havia o lançamento do crédito de um salário mínimo, 2 cotas de salário família. 2 cotas, pessoal. Ela tem quantos filhos? Menor? 3. Falta quantas? Quantas? Uma. Além de descontos no INSS, vale transporte que pode, contribuição sindical pode, confederativa, porque como ela é dirigente sindical, isso é descontado direto. Já tem permissão, tá? Com base no, o contrato de Mengarda era silente sobre os descontos, com base nos dados, formou-lhe a peça. Qual é a peça aqui? Reclamação trabalhista. Por que você entrou com reclamação trabalhista? Porque existem direitos o quê? Não pagos, não respeitados. Então, bora ver aqui como é que funciona, né? Eu vou ver com vocês 2 peças. Vou ver o espelho de correção. Aqui não tem espelho de correção não, né? Tá aqui o espelho do simulado. Cadê a outra peça que eu te mandei? Tá aqui. O espelho do simulado. Tá aqui o espelho do simulado. Endereçamento, tá? Ao juízo da Tanta Vara de São Paulo. Indicação do artigo 850, parágrafo 1º, tranquilo? Não pode errar, não, né? Nome de qualificação do reclamante, nome de qualificação do reclamado, 0.10, 0.10. Justiça gratuita, porque é pobre, acho que todo mundo ok, né? Salário e utilidade são os lanches, tá? O que é que ela quer que você diga? Olha, isso aqui é um gabarito oficial dela, tá? Eu só mudei umas besteiras. Requer a integração da alimentação, ou integração da alimentação ao salário, lanches por ter natureza, ou ser salário, utilidade. Uma das 2 ela aceita. Bora ver aqui essa aluna. Você nota que ela vem de outro curso. Porque não, até porque ela provavelmente, ela seria na vida real, ela poderá ser, até comentei com ela, mas eu sempre coloquei, mas FGV diz que é 3 pontinhos. Você colocar qualquer outra coisa, isso aqui pode ser tido como o quê? Identificação de peça. Não brinque. Ela disse que já colocou várias vezes, nunca deu merda, mas um dia pode dar. Pode ser que naquele dia em que ela ia passar, tudo ok, ela botou isso. Não bote. Se vai botar, 3 pontinhos, tá? Gratuidade da justiça, ela fez ok. Bora procurar aquela tese lá do salário. Olha aqui, pessoal, foi o que ela fez aqui, ó. Juntou 2 pedidos numa única tese. Sabe que não pode, né? Intervalo, salário família. Vamos ver se ela ganha, tá? A reclamante tem direito ao pagamento de uma cota. Não, salário família não, né? É salário utilidade, né? Eu acho que ela não fez essa tese. Fez não. Aí inventou do desconto que não tinha, fez não. Bora ver essa aluna aqui. Essa aluna aqui foi top, ó. Ela veio de outro curso, tá? Veio de outro curso, como é que o senhor sabe? Primeiro que ela me disse. Segundo, porque eu identifico por isso aqui, via de regra. Eu não uso isso, tá? Certíssimo. Mas não é meu estilo, tá? Ó, tamanhozinho da qualificação, corretinha. Deu aqui o nome. Cadê? Reclamação trabalhista. Ah, não, essa aqui veio de outro curso também, tá aqui. Ela botou isso aqui, ó. Ah, vou dizer, dá pra até saber qual curso que ela veio, tá? Ficou bonitinho, 841, lá vai. Mas tu viu o tanto que ela perdeu? Isso aí pode fazer falta no final da prova, viu? Se for uma reclamação, uma contestação, RO, que é muita tese, e RO, que tem a folha de rosto, isso vai fazer falta na prova. Essa besterol aí. Isso é gratuita, salário utilidade. Essa aqui fez bem direitinho. Essa aqui, a prova dela tá top. Ela realmente pegou, e olha que ela faz mentoria comigo, e o filho dela entra gritando, e a mãe dela entra também faz um barulho para poder pegar o menino. Mas
fim de passar. Ela está a fim de passar. Entendeu? Ah, ela trabalha 8 horas por dia. Ela é de São Paulo, trabalha 8 horas por dia. Ela é brincadeira não. Ela está a fim de passar. A reclamante tem direito à integração da alimentação, ela só não colocou lanche, né? Porque é considerado salário e utilidade. Ou porque tem natureza salarial, ou porque é salário e utilidade. Acabou-se a tese, ela pontuou. A outra aluna, assim como vocês, fizeram um chibata de remuneração e salário? Não, né, vocês? Não, né? Aí já não colocou. Já foi falta de atenção, tá? Então, bora para a próxima. Bora para a próxima tese. Intervalo interjornada. Bora para a da Jennifer. Falar aqui, ela é Jennifer. Bora para a da Jennifer, intervalo inter. Ó, a reclamante tem direito a pagamento de 1 hora e 30 minutos com adicional de 50%, porque igualzinho tá na anatomia e como tá no chibata. Por quê? Né? Porque não foi respeitado. Bem aqui, com o intervalo de 11 horas não foi respeitado. Como assim? Pois saía às 22h30 na sexta-feira e sábado entrava às 8. Acabou-se, pontuou. Onde é que tá isso? Onde é que tá o como assim? O como assim, pessoal, não tá na peça, ó. O como assim tá bem aqui, ó. O pois tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá aqui, ó. Sexta-feira saía... Ô, porcaria. Sexta-feira saía 22h30, no sábado entrava 8 horas. Tá todo o pois, todo o como assim tá no enunciado da questão. Então, por quê? Porque o porquê é a lei, que o intervalo intra, né, não foi respeitado. Digo direito. Ela tem direito a 1 hora e 30 minutos, né, com adicional de 50%. Por quê? Por quê? É a lei, é o instituto. O intervalo intra não foi respeitado. Como assim? Inter. Como assim? Aí tá aqui, ó. O como assim está sempre no enunciado da questão. Sempre. Olha como foi que ela fez. Pois, cadê o pois dela? Pois, saía 22h30 na sexta-feira e retornava sábado às 8 horas. É bem simples, é bem tranquilo, é só isso. Vamos ver se a outra aluna colocou? Vamos ver se ela colocou. Eu não lembro se ela fez o intervalo. Deixa eu ver se fez. Desconto, salário família. Olha o tamanho já da tese. Será que ela acertou? Vamos ver. Reclamante tem direito ao pagamento de 1h30 como horas extras. Começou errado. Porque esse intervalo aí, ele tem natureza salarial. Não, pá. Ele tem natureza indenizatória. Então, ele é pago com 50%. Só que a natureza dele é indenizatória. E hora extra, a natureza... Como ela colocou hora extra, ela já perdeu a tese inteira. Você está pedindo uma coisa que é contra a lei. Isso não pode estar certo. É contra a lei. A lei diz que a natureza... Mas é 50% se eu sei, minha filha. Não é porque é 50% que hora extra. A própria lei fala que natureza indenizatória. E aqui é natureza... Aqui é indenizatória e hora extra, natureza salarial. Cara, a tese está até bonitinha, está certinho, ó. Faz de conta que ela botou 50%. Porque o horário não foi foi desrespeitado, pois, como mencionado, a reclamante entrava segunda às 13 e entrava sábado às 8 da manhã. Só que ela errou a tese, porque ela pediu como hora extra e não é. Então você precisa entender que isso aqui é ouro. Aquela fórmula mágica é ouro. Você lê o capítulo para depois fazer as teses é ouro. É uma palavrinha que você bota errado que vai pro lixo. Ah, professor, isso é absurdo, isso é não. Eu tô aqui, presta atenção, eu tô aqui morto, com a quase morto, com a faca nos peitos, Farias, puta merda, Alexandre, mataram o homem, como é que eu vou passar no AB agora? Aí o Paulo Rei do Farias, meu amigo, ali, chorando, aí pega a faca do meio peito,
e começa a tirar a faca. Quem entra? A Maria James. Maria James viu o Farias. Pré-homicídio doloso, não sei o quê. Dia do julgamento. Vamos chamar a testemunha Maria James. Qualificou a Maria James. Aí o promotor. Maria James! Foi o Farias que matou o Alexandre. Cara, por uma palavra, ela pode condenar o Farias ou pode absolver o Farias. Se a maioria deles disser assim, eu acho que foi o Farias que matou, o acho é dúvida, indúbio pró, tá condenado ou solto? Solto, absolvido. Se ela disser quem matou foi o Farias, ó, tá fodido o Farias. Uma palavra. Aqui é uma expressão, é uma palavra. É isso que vocês não conseguem entender e querem se revoltar contra a FGV. É isso que vocês não querem entender e querem se revoltar contra a FGV. Tá? Ó, tem um reclamante que tem direito a pagar. Essa aqui, ó, ela não ganhou, né? Faltou isso aqui. Uma besteira, cara. Uma besteira ela perdeu. Bora pra outra. Eu disse pra vocês que seria uma senhora correção. Bora pra outra. Noturno, é? Acho que noturno todo mundo ganhou. Bora ver ela aqui. Salário família. Bora pro noturno. Noturno. A Jennifer. Reclamante tem direito ao noturno com pagamento de 30 minutos, com adicional de 20%. Por quê? Porque trabalhou no período noturno. Por sua jornada estendia até 22h30. Bora ver a outra. Bora ver se ela fez noturno, nem sei. Botou tudo junto. Olha a salada. Bora ver se dá certo, pessoal. A reclamante estendia pagamento de 30 minutos. Aí, começou. Já não sabia se era extra ou se era noturno. Extras com adicional noturno, olha. Tá aí o que dá você querer juntar duas teses numa só. Você começa a fazer com você não sabe quem é quem. Ado a ado, cada tese no seu quadrado. Ou ado a ado, cada pedido no seu quadrado. Diárias acrescidas 30 minutos. Diários acrescidos de 20%. Sobre horário diurna, que trabalhava no horário noturno. O salário executado de 30%, considerado noturno. Pagamento de 20%. Aí ela botou hora extra noturno, ela só escreveu sobre o quê? Ela só sobre o noturno. Cadê hora extra? Perdeu a tese. Foi fazer uma salada aí. A noturna até que ganhou, mas a hora extra sumiu. Porque ela foi juntar duas, some. Não pode. Como a Camille hoje perguntando, e disseram que estava deixando ela doida, aí num grupo, ó pai, esses grupos de WhatsApp, onde o papoca é o grupo todinho, né? E aí, perguntando se, porque era o quê, meu amor? Desembucha, mulher. Não, tu me pergunte mais não, mulher. Né? Então, queria perguntando se podia acumular o dano material com a pensão vitalícia. Pode não. Dano material é um dano. Dano material emergente é uma tese. Dano material lucro cessante é outra. Dano material pensão. Dano estético. Dano moral. Dano existencial. Nos testículos é outra. Aí. Bora para outra. Salário família, acho que só a Jennifer colocou. Salário família. Aí, ó. Reclamante do negócio é como você escreveu. Se você escreveu do jeitinho que a FGV quer. Olha aqui, ó. Usando a fórmula mágica. Foi o que o empregador fez de errado. Só pagou 2 cotas. E daí, digo direito. Reclamante tem direito a uma cota para a família. Por quê? Porque tinha filhos menores de 14. Pois tinha 3 filhos, só recebia 2. Aí que coisa difícil é não, meu amor. Está aqui, ó. Que aí você não... Desculpa. Que aí se você não souber ler... Porque tá aqui, ó. Filhos 10, 12. E bem aqui apenas 2. Tinha 3 filhos. 3 cotas. Então, tem direito a uma cota. Porque tinha 3 filhos, só recebia... Tá aí. Ela tirou daí. Ela tirou daqui. Agora, ela tá, o chibata ela tá fazendo todo dia. O chibata ela faz todo dia. E ela tem filho.
E ela trabalha, e a mãe entra, e o filho entra, eu fico rindo. Eu vou dizer, eu vou achar ruim, deixa seu filho entrar. Não, não posso fazer isso. É a vida dela, eu estou ali exatamente. Ela me procurou na mentoria, pagando 4 mil conto pela mentoria, exatamente para ver se ela conseguia se concentrar ao menos olhando para minha cara, tete a tete. Então, porque o filho dela entrou, a mãe dela entrou e rodou e apareceu na câmera e derrubou não sei o quê. Aí eu só faço rir, ela também, bora. Concentração, foco. E isso está ajudando até ela a ter foco. Porque ela quer, ela precisa, deve precisar muito da carteira, ou quer fechar um ciclo. Essa outra que está errando, ela quer fechar só um ciclo. Não, isso aqui não. Isso aqui precisa também, entendeu? É a outra. Que não está aqui. Sabe, como eu estou dizendo para vocês, eu queria mostrar uma outra peça, mas outra peça estava tão errada, que eu não sei nem se vale a pena mostrar, mas tava um escândalo, entendeu? De errada. E estava na mentoria também, só que eu já tinha notado que ele anda fazendo as coisas automático. Eu suspeito que até copiando o gabarito e me entregando para corrigir meu próprio gabarito. E eu tinha comentado, tu tem certeza que está copiando o gabarito? Tenho. Aí quando veio o simulado, ficou um pouco na cara, eu estava dando meu próprio gabarito para corrigir. Tava o quê? Talvez se enganando, né? Porque, claro, pessoal, que eu sei que você me entrega o meu gabarito. O gabarito que fui eu com esse meu gabarito. Aí o cara pega o gabarito e faz. E me entrega todo chibata, todo feito lindo. Que lindo, fulano, que massa. Aí vem o simulado. E foi um negócio. Eu vou mostrar o simulado dele bem rapidinho para vocês. Aqui, bora outra. Devolução, desconto. Né? Salário família foi, né? Devolução por causa do que a falta é justificada. Bora ver desconto. Reclamante tem direito de devolução do valor descontado de um dia de salário. Foi o que o empregador fez de errado. Descontou, podia? Não, então tem direito de devolução de um valor de um dia de salário. Por quê? Porque o desconto foi indevido. Como assim? Pois a cada 12 meses tem direito de quê? Um dia, né? Para tirar o sangue. Aí a outra, olha, o desconto do sangue ela não fez. Olha o que é que dá você não ler os capítulos do livro. Olha qual foi o desconto que ela botou. Qual foi a tese de desconto que ela botou. Ah, vamos ver que isso na família, né? Ela fez, né? Olha a doação de sangue. Reclamante tem direito à devolução de um dia de salário que foi descontado porque o desconto é indevido, pois o reclamante doou sangue comprovadamente e tem direito de faltar por um dia. Beleza, fez aqui bonitinho, né? Fez direitinho. Bora ver o dela de salário família. Reclamante tem direito ao pagamento de uma cota adicional de salário família, porque recebe somente 2 cotas, pois tem 3 filhos, ó. Igualzinho. Mesmo jeito, pontuou. Mas às vezes ela entra no eixo, vocês notaram? Que às vezes ela lembra da fórmula mágica, às vezes ela esquece da fórmula mágica. Mas isso aí é normal, porque esse é o primeiro simulado. Você não pode ser assim nos últimos. Isso é perfeitamente normal para o simulado. Claro que tem gente que vai linha reta, linheiro. A minha filha mais velha, Ana Letícia, já disse que quer sair da faculdade, dos problemas zero. Você quer trancar, tranque. Bora passar 1 ano sabático? Ou 2 anos sabático? Porque eu fiz isso. Eu entrei na faculdade, tinha 17 anos, eu não gostava de direito, eu saí por 2 anos. Aí quando eu voltei no gás. Porque tem gente, como os meus amigos, todos inclusive, 3º ano, passaram de primeira, passei de primeira também com 17 anos, só que fizeram a faculdade bem bonitinho, concurso, médico, né? Os que são médicos, o que é concursado. Só que eu não sou, ninguém é igual. Eu não sou, eu não pude, eu não estava maduro o suficiente, apesar de termos a mesma idade, não estava maduro o suficiente para quê? Para entrar na faculdade. Eu entrei porque eu não sou muito de competição, os meus amigos sempre foram muito estudiosos, eu não queria ficar para trás, meti o cacete e passei na federal de primeira. Mas eu não estava preparado. Não estava. Passei 2 anos frescando no meio do mundo. Aí quando eu voltei, não, quero isso aqui. Bora sério. Aí voltei para o direito. Tranquei a faculdade. No 3º semestre, voltei e terminei a faculdade. Então, todo mundo tem seu tempo. Disse ontem para vocês, Maria James,
tivesse passado 37, talvez não tivesse aqui. Passou, mas não tinha maturidade para passar. Um aluno meu de Calcaia, Natanael, de 2013 a 2019, 6 anos tentando. Hoje ganha dinheiro porque gente baixa não conta. Outro aluno meu, o Ítalo, que pagou para 3 advogados, para 3 estagiários do escritório dele a primeira fase, eu tive que dar para o Ítalo uma bolsa, de tão pobre que ele era. O Ítalo ganha tanto dinheiro hoje que ele pagou a primeira fase para 3, a segunda fase para dar para o constitucional, vai ser trabalho, pagou por 3 lá, tudo à vista. O Natanael, mesma coisa. O Natanael hoje tem casa, tem escritório, dá entrevista. O Natanael também estudava aqui de bolsa. Se ele tivesse passado lá em 2013 e 2014, talvez ele não tivesse nada. Então, tudo é uma questão de preparação. É a nossa maturidade. Para quem acredita em Deus, tudo no tempo de Deus. Para quem não acredita, tem que respeitar tudo no tempo devido, de acordo com a sua evolução, com a sua maturidade. A minha maturidade não é. Se eu tivesse entrado, bem rapidinho, no online, em 2003, eu entrei no online em 2011, mas se eu não tivesse tido problema com os meus sócios, eu garanto a você que hoje eu era um bêbado, bebia droga. Porque eu não tenho juízo, eu sou doido. Porque naquela época eu tinha entrado no online e eu tinha estudado marketing, que eu já queria estar naquela época, que ninguém nem falava. Hoje eu era bilionário, se eu tivesse vivo. Aí eu precisei dar uma merda para eu ver se eu amadureci. Eu sempre fui imaturo. Eu tenho 50 anos, mas eu sou mais imaturo dos meus amigos. De todo, tem a mesma idade, todo mundo. Eu sou mais meninão, mais crianção. Então eu sou muito imaturo. Então eu tive que passar esse período de levando chibata. Agora, se eu ganhar meus bilhões, eu acredito que eu não vou fazer merda. Entendeu? Eu acredito, piamente. Jesus, estou preparado. Tá? Naquela época eu não estava, não, concordo. Agora eu estou. Tá? Então você viu que eu botei uma peça top, botei uma peça mais ou menos. Vou já mostrar uma peça muito ruim. Tá? Bora pra cá. Aí transferência, se erra essa, morra. Armário, nessa daí, morra, com caganeira, me perdoe. A reclamante tem direito ao pagamento adicional de transferência, porque essa porra foi provisória. Como assim? Pois, depois de só 6 meses, voltava. Vamos ver aqui. Não, quem é essa daí, macho? Dá não, macho, dá pra essa tese aí, não. Será que você nem se ela fez? Vamos ver se ela fez. Adicional de transferência. Ó. Olha o tamanho da tese. E ela não perdeu, se você notar, ela não perdeu mania do curso que ela veio de no final botar o pedido. Porque ela veio de fato, fundamento, pedido. Todo o pedido, tudo dela tem um requer, ó. Mulher, bora tirar isso. Mulher, bora tirar isso. Eu já consegui consertar mais ou menos, viu? Eu consegui consertar o fato de pedido, só o pedido. O pedido é só no final lá. Mas tu viu a trabalheira que dá, a mentoria. Reclamante, o pagamento suplementar de 25%. Ela só não disse que pagamento é esse. Ela não vai pontuar. Ela não disse que era o quê? Adicional de transferência. 25% de quê? Que é isso? Hora extra? Isso é noturno? Isso era o noturno do advogado? Isso era o noturno do rural, porra? Tem que dizer o que é, pessoal. 25% no pagamento do adicional de transferência de 25%. Por quê que a transferência é? Eu acho que ela disse, né? Ela não disse provisória. Ó, nem provisória. Diz provisória? Disse não. Aí o que vocês fazem? Quando vem a nota? E durante 6 meses é provisória. Não. Aí deixa eu ver, quer que você escreva o quê? Provisória. 6 meses é a explicação do provisório. Isso não é o provisório. É desse jeito que vocês veem no recurso. Aí se que disser que não é assim, não sabe nada não, mas o pessoal ele disse que era, mas vai lá. Mas depois vem, filho. Eu faço. Eu faço para você. Né? Entendeu? Passa o Pix, exatamente, mexendo no Pix mesmo. Tá vendo aqui que errou a peça.
tese bem bonita, errou, tá errada. Por causa de adicional transferência. A segunda vez que ela perde uma tese por causa da palavra. Lá foi hora extra, que era com 50%, e aqui transferência. Isso aí aqui transferência. De forma alguma. Confuso. Entendeu? Bora, acaba já. Estabilidade. Reclamante requer reintegração, pagamento do afastamento, porque tem estabilidade. Ela falou estabilidade bem aqui, né? Tem direito à reintegração devido ao, sei lá, do que do afastamento, porque ela é presidente sindical, foi eleito. Ela não falou a palavra estabilidade, né? Não falou não, porque tem estabilidade. Qual? Presidente do sindicato. Ó, essa aqui eu não pontuaria não. Faltou a palavra o quê? Estabilidade. Botou não. E é a boa essa. Vou acabar agora, amor. Vou acabar agora. Bora ver, ela botou a primeira tese. Vou acabar agora. As questões eu faço amanhã, tá? Porque tá muito tarde, fiquem tranquilos. Aí depois a gente eu junto os dois vídeos e fica um só para vocês. A última, as questões eu quero com bastante calma amanhã. Ó, a última. E lá também ela esqueceu a tutela de urgência, eu acho. Estabilidade. Reclamante não pode ser demitido porque é estável, ó, estável. Que foi eleito em posse. Ó, ao invés de, olha só. Olha aqui. Não sei, cara, isso aqui pode ser tu na prova. Aí tu tá querendo ir embora. Aí tu volta para cá. Aí tu vai para outro curso. Mas o dinheiro não fica no teu bolso. Então presta atenção. Ao invés dela dizer, seguir a regra, reclamante, ó, não pode ser demitida. Não, pessoal. Reclamante tem direito de ser o quê? Reintegrada. Aí já não tem reintegração logo de cara. O examinador já ficou meio assim. Que é isso. É aquele povo vai desses cursinhos velho que é fato, fundamento. Já começou. Porque depois foi eleito empossado, foi estável. Depois de estável vem o quê? Depois de estável vem o quê? A estabilidade. Ela foi falar de foi eleita, empossada, dia tal. Ah, mais malta, é. Cientificada, após. Aí lá no final, o cara, ele não vai, ela não disse qual era o tipo de estabilidade. Foi deixar para falar em reintegração lá no final. Esse cara começou a ver que ela não escreveu nada com nada, o que é que ele faz? Risca e vai-se embora. Ela simplesmente fugiu à fórmula mágica. Total. E quem foge à fórmula mágica não passa. Essa aí, vamos terminar aqui. Bora terminar o simulado, já corrigimos a peça. Agora vamos corrigir aqui as questões. Questão número 1, tá? Vocês vão ler comigo, vamos marcar as palavras-chave, tá? Enio, metalúrgico, Sociedade Empresária Metal Pesado, candidatou-se e foi eleito diretor dos sindicatos metalúrgicos na sua categoria. Enio foi empossado no mesmo ano para cumprir mandato de 2 anos e participava de reuniões do sindicato quando chamado. Por descuido, o sindicato não avisou ao empregador de Enio acerca da eleição como dirigente sindical, somente vindo fazê-la após 1 ano. Na semana seguinte à comunicação, o contrato de Enio foi rompido, sem maiores explicações. Enio, então, ajuizou a reclamação trabalhista e postulou a sua reintegração. Em defesa, a sociedade empresária sustentou sem devido retorno, que a comunicação da eleição acontecera fora do prazo legal e pelo fato da sociedade empresária ignorar o fato da eleição, inclusive. Ademais, sustentou que a dispensa se deu por justa causa, porque o empregado utilizava grande parte do seu tempo para vender roupas, ó. Vender roupa aí é sem permissão do empregador, né? Falta, é ou não é? Considerando os fatos narrados, tal. Ó, pessoal, a gente viu que ele é diretor de sindicato, não? Candidatou-se a dirigente sindical. Depois ele foi empossado, tá? Para o mandato. Por descuido, o sindicato não avisou ao empregador, a comunicação do registro e nem acerca da eleição como dirigente sindical. Na semana seguinte da comunicação, o contrato foi rompido. Enio, então, ajuizou, aí teve reclamação trabalhista, postulando a sua reintegração. A gente marca as palavras-chave. O que são as palavras-chave? São as palavras mais importantes do texto. Aquelas palavras que dizem respeito ao problema. Se você não entender o problema, você não vai conseguir achar a resposta. E se você achar a resposta e não responder do jeito que a FGV gosta, não é nem quer, é gosta,
você não pontua. Então não tem coisa mais frustrante do que você tá com a súmula na mão, tá com o dispositivo na mão que responde e mesmo assim não ganhar a pontuação. E não ganhar a pontuação por quê? Não ganhar a pontuação porque você não sabe responder. Então a gente vai trabalhar aqui. Eu vou trabalhar com vocês, tá? As palavras-chave, que são as palavras mais importantes. Eu vou pedir a vocês que amanhã deem um jeito de começar a assistir ao meu curso, que é o curso de resolução de questões, que lá eu ensino a vocês as técnicas. E aí toda semana eu vou entrar com vocês presencialmente ao vivo para resolver as questões da prova e depois a gente marca uma resolução aqui, né, de questões em sala de aula, tá? Vocês vão ter que tirar um feriado qualquer, numa sexta-feira qualquer dessa daí. Todo mundo mata um parente, né, arranja um atestado falso, que vai dar certo. Hã? Vão ser gravados. Que a faculdade não liberar, você assiste online. Que a Marlene mandou mensagem desesperada. Vocês queriam que liberasse. Marlene, precisa não liberar, não. Foi o que disse. Libere não, porque eles têm acesso. Mentira, ué. Negado. Adoro. Adoro negar, você não tem noção. Em defesa, eu não culpo a Marlene, culpe eu. Culpe a mim, tá? Em defesa, a sociedade de empresa sustentou não indevido retorno, tá? Porque a comunicação aconteceu fora do prazo legal. Pelo fato de sociedade, ignorar o fato da eleição até então. Ademais, a dispensa foi por justa causa. Você viu realmente que ela foi ou não foi por justa causa? Foi ou não foi? Foi. Vender roupa, perfume e acessório, sem autorização do empregado. Está no chibata, inclusive, essa. Tá, então pronto. Cara, a gente tem várias palavras-chave. Quando você tem as palavras-chave, o que é que você faz? Você começa a sua pesquisa. Meu Deus do céu! Esse monte, não. Aqui a gente tem as palavras-chave de uma forma genérica. Genérica. Certo? Por quê? Porque está tudo no texto. Eu vou fazer a filtragem, ou vou fazer o filtro. Como é que eu filtro as palavras-chave para deixar ali umas 3, 4 no máximo, para eu poder começar a pesquisar? Você vai para a pergunta. A pergunta é que vai fazer a filtragem. Ela que vai fazer o filtro, senão você não sabe qual é que você vai pesquisar. Mas, genericamente, a questão versa sobre o quê? Não, justa causa é putaria. Não sei de coisa aí, tu fala só justa causa. Vamos lá. Dirigente sindical, não é não? Que tinha o quê? Estabilidade. Houve comunicação? Não. A comunicação foi feita depois do prazo. Mas depois do prazo. Mas ele já tinha sido demitido? Não. Né? Não tinha sido demitido, não. Né? E aí, né? E depois a empresa disse que ele não tinha direito à estabilidade porque a empresa não tinha sido o quê? Comunicada, né? Então vamos lá. Vamos embora para cá. A eleição foi fora do prazo legal, tá? Mas aí a empresa foi comunicada, fora do prazo legal, mas foi. Então vamos lá. Que argumento jurídico, presta atenção, não conversa não, que não vale a pena. Que argumento jurídico você apresentaria em réplica acerca da alegação da empresa de comunicação intempestiva da eleição? Eleição de quem? Do empregado, não. Eleição de quem? Do dirigente sindical. Então você tem o quê? Eleição, dirigente sindical, estabilidade, acerca do quê? Ó, comunicação. Então, se você pegar dirigente sindical, se você escolher, ó, pegamos dirigente sindical, estabilidade, comunicação, não foi? Se você pegar dirigente sindical, você tem que encontrar alguma coisa com estabilidade e comunicação da eleição da posse. Se você pegar estabilidade, você tem que juntar estabilidade, dirigente sindical, eleição, posse, comunicação. Se você pegar comunicação, que não vai ter, mas se você pegar comunicação, tem que bater com o quê? Dirigente sindical, estabilidade, posse. Vocês fizeram isso e encontraram a súmula. Qual foi? A 369, né? Vocês foram lá. Não, eu não perguntei qual foi o parágrafo. Nem é parágrafo. Eu perguntei só a súmula. Qual foi a súmula? 369.
E na súmula 369, cuidado, que você tem o inciso 1 e tem o inciso 5º. O inciso 5º, ele fala que a comunicação durante o aviso prévio não gera, não teve nem aviso prévio, então esquece assim. O inciso 1 diz que quando o empregado registra a candidatura ao cargo de dirigente, o sindicato tem um prazo de quanto tempo para comunicar? 24 horas. Comunicou, tem estabilidade. Não comunicou, não tem. Só que a comunicação tardia, posterior, desde que feita ainda na vigência do, né? Ela tem validade e vai garantir a ele o quê? A estabilidade. Agora o negócio é você saber como é que você responde. Bora ver a resposta, só para ver. Ó, que a ciência do empregado ocorreu na vigência do contrato. Como é que você faz? Quando ele pergunta que as perguntas, elas devem ser respondidas de forma direta. Você não vai usar a fórmula mágica aqui. Fórmula mágica é para tese. 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 As perguntas, você responde elas de forma direta e objetiva. Vamos lá. Preste atenção às perguntas que eu vou fazer para você fazer a si mesmo ou a si próprio durante a prova. Vamos lá. Que argumento jurídico você apresentaria acerca da alegação da empresa de comunicação? Você já leu a súmula? Já leu a súmula 369, inciso 1º? Aí eu pergunto, esse cabo tem ou não tem estabilidade? Tem. Por que ele tem? Por quê? Porque a comunicação, mesmo feita fora do, lhe garante estabilidade. Então você vai, pronto, feita a pergunta, a resposta. Que argumento? O argumento é de que o empregado tem estabilidade porque a comunicação foi feita dentro do prazo, ou na vigência do contrato. Dentro do prazo, não, perdão, na vigência do contrato. Vírgula, nos termos da súmula 369. Calma, não se desesperem. Existem 5 ou 6 vídeos em que eu ensino, todas são técnicas. Ali eu não dou aula, eu não ensino conteúdo, eu ensino técnicas. Agora vocês têm que assistir esses vídeos. Se vocês não assistirem, vocês não vão gostar das questões. E são bem facinhas. Não tem questão difícil, é muito difícil ter uma questão difícil. Porque todas, sem exceção, resposta é lei, súmula e objeto. Tem um aqui que eu nem sabia que existia, eu nunca dei e nunca vou dar. E aposto que muita gente fez. Vamos já chegar lá. Então, qual é o argumento jurídico? Né? Aí você, para você responder bem bonitinho, copie um pedaço da pergunta. O argumento jurídico. Qual é a tese? A tese é... Ou então, se ela perguntar qual é a tese, você... A tese é... Que, se ele perguntar qual é a tese, aí você responde. Copia o pedacinho. A tese é que o empregado tem estabilidade porque a comunicação foi feita na vigência do ou durante o contrato. Ou então, qual argumento? O argumento jurídico que o empregado tem estabilidade porque o bicho foi feito na vigência do contrato, tá? Comunicação. Nunca foi. É exatamente o que eu acabei de dizer. Tem estabilidade que foi feito na vigência do, vírgula, nos termos da súmula 369, inciso 1º. Tá? Vamos lá. Acerca da dispensa, o cara é o quê, pessoal? Se ele tem estabilidade, ele é o quê? E ele tem estabilidade de que tipo? Dirigente sindical. Aí, vamos lá. Acerca da alegada dispensa por justa causa. Cuidado. Ele cometeu ou não cometeu falta grave? Cometeu. Falta grave. Só que ele é o quê? Dirigente sindical. Acerca da alegada dispensa por justa causa. Que argumento jurídico, natureza processual, você apresentaria? Copie o argumento. O argumento jurídico qual é? Olha, ele é dirigente. Cometeu falta grave. O dirigente, só pelo fato de ter cometido falta grave, pode ser demitido? Precisa de quê? O argumento jurídico é de que precisa haver o inquérito. Ou então, de que não houve o inquérito para a apuração da falta grave. Vírgula, nos termos do artigo 853. Cara, se você escrever muito nas perguntas, tu sabe por que eu boto aqui só 5 linhas? Que não é nem para você escrever 5 linhas. Não é nem para você escrever 5 linhas. Porque na prova são 30. Em tese, 15 para A, 15 para B.
Se você passar da quinta linha, Chuchu, eu não sei nem o que foi perguntado, eu não sei nem o que foi respondido, você não acertou. Você não acertou. Porque essas perguntas são buf, pá, pá. 2, 3 linhas, você consegue responder. Escreveu, passou da quinta linha, tá errado. Eu lhe garanto que tá errada a sua resposta. Tá errado. Tá? Então, aqui você viu, né? Esse é necessário inquérito para apuração da falta grave. Olha o tamanho das respostas. Tá? Bora para outra. Agora bora para a questão 2. Bora para a questão 2. Flávio, agora, claro que vocês são marinheiros de primeira viagem. A grande maioria só tem... Antigamente eu tinha mais pessoas experientes do que novas. Hoje não foi a Maria James, hoje notou. Hoje eu tenho muito mais pessoas novas do que pessoas experientes. Então, bora. E o pessoal que é experiente já está comigo há algum tempo. Então, já era para ter tirado já todos os vícios, todos os defeitos, tá? Então, bora. 2. Flávio era auxiliar de limpeza de uma empresa terceirizada, trabalhando no aeroporto internacional da cidade. Era encarregado da limpeza de 5 banheiros, sendo que cada um deles deveria ser limpo pelo menos 4 vezes no turno de cada empregado, principalmente o feminino, que é pod, em razão de intenso uso da mulher, né, e passageiro. Logo após ter sido dispensado, Flávio ajuizou reclamação trabalhista, postulando adicional de insalubridade. Em defesa, a empresa reconheceu que o número de banheiros sob a responsabilidade de Flávio, 5, né, e a quantidade de vezes que eles deveriam ser limpos, estava corretamente informado na petição inicial, mas negou o direito ao adicional desejado por não haver agente agressor à saúde. Em audiência, as partes declararam expressamente que não teria outras provas a produzir, o que foi acatado pelo juiz, que encerrou a instrução processual e concedeu, a pedido dos advogados, prazo para razões finais escritas. Nesse interregno, o advogado de Flávio faleceu e você, como advogado, né, do finado, substituindo o finado, procurado para assumir a causa diante da situação arrocha. Então a questão aqui é limpeza de quê? Limpeza de banheiro. O que mais, pessoal? De grande circulação. É banheiro de residência? É banheiro de escritório? O aeroporto é público ou privado? Eu falo assim, o ambiente do aeroporto é público ou privado? Público, né? Então, beleza. São esses raciocínios, essas besteiras que vocês precisam ter noção, tá? E até agora não foi nada jurídico, né? Banheiro de aeroportos é um local onde as pessoas vão de forma pública. Então, nada jurídico. Nada jurídico. Tecido, reclamação trabalhista. Então, limpando o banheiro. Reclamação pedindo o que é adicional de insalubridade. A empresa reconheceu que o número de banheiros e a quantidade ser limpo corretamente, a petição, mas negou o adicional. Claro, vai dizer que não tem não. Em audiência, as partes declararam expressamente que não teria outras provas a produzir. Eu tive uma aluna que respondeu que a perícia era obrigatória. A questão fala de perícia. A questão fala que não teve perícia. Cara, o que não está aqui não inventa. Você só trabalha com o que está aqui. Época de faculdade, em que o professor ele quer que você crie fatos, que você invente situações, essa época passou. Na vida real, se você inventar alguma coisa, ele te ganha de má fé. Você, advogado, você é condenado também com o seu cliente, viu? Tá? E aqui você vai errar a questão valendo. Ela tem uma aluna minha maravilhosa, disse, não, porque a perícia é obrigatória, a decisão é nula, que a perícia é obrigatória. Eu disse, meu Deus, que decisão que tem aí? Não tem nem decisão. E ninguém falou que não teve perícia. Então, se ninguém falou, provavelmente é porque teve. Ninguém está discutindo perícia, se houve ou não houve. Né? A discussão que toda é em cima do adicional de insalubridade. Né? Em audiência, declara expressamente tal. Em audiência, não provas, né? Produção de provas, pode ser que tenha alguma coisa com provas a produzir, né? Acatado, encerrou a instrução e concedeu ao advogado e tal. E o processo foi para julgamento. Eu tenho várias palavras-chave. Eu não sei qual é que eu vou buscar, que eu tenho muitas. E como é que eu vou saber qual é a palavra-chave que eu vou usar? Eu vou filtrar. E como é? Agora você consegue? Como é que eu filtro? Pela pergunta. A pergunta vai reduzir a quantidade de palavras-chave, umas 4 ou 5 palavras-chave. E aí você escolhe aquela que você acha mais legal para começar.
Tá? Então vamos lá. Para o deferimento do adicional postulado por Fábio. Qual foi o adicional? Então já tem aqui, né? Já nas razões finais, qual argumento jurídico, macho? Vamos lá. Ele está pedindo adicional de... Porque ele limpava o quê? Banheiro público e tal. Né? Pronto. Aí, vamos lá. Palavras-chave. Insalubridade. Banheiro, limpeza. Banheiro público, banheiro público, limpeza. Eu tenho insalubridade, banheiro, limpeza. Se você for em insalubridade, você vai ter que achar alguma coisa com limpeza de banheiro. Se não, você deixa ela para lá. Certo? Se você for em banheiro, tem que achar alguma coisa com insalubridade e limpeza desse banheiro. Se você fizer isso, você vai achar uma súmula. Qual a danada? 448. E aí vocês vão aprender lá como é que é o nome daquilo, meu Deus do céu? No curso de questões, que não tem nada de conteúdo, é só técnica. Por isso que eu não sou obrigado a dar isso presencial, mas estou dando que eu sou legal, eu sou o máximo, tá? No curso de questões, vocês vão aprender que vocês vão começar a pesquisar pelo livro de súmulas. Não comece pela CLT, comece pelo de súmulas, tá? Praticamente todo mundo já tem, né? O Brasil todo está recebendo já. Então, vocês encontraram a súmula 448. A súmula 448 tem 2 incisos, não tem? Leiam para mim inciso 1. Bora, porra! Não basta. Vamos lá. De laudo pericial para que o empregado tenha direito à adicional necessária a classificação de atividade como insalubre, né? Beleza. Aí, inciso 2. A higienização, ação sanitária de uso, dá ou não dá insalubridade? Grau máximo, inclusive. É poi. Cara, ele perguntou qual argumento. Hoje, essa questão aqui é um pouco antiga. Ele pode perguntar ainda qual argumento? Pode, mas ele agora troca por tese jurídica, né? Qual a tese? Então, quando ele pergunta qual é o argumento, ou qual é a tese jurídica, que atualmente ele mudou, né? Ele pergunta qual é a tese, é a mesma porcaria, tá? Então, eu aconselho a você a começar assim, ó. O argumento. Qual é o argumento? Ele tem ou não tem? Ele tem ou não tem direito de salubridade? O argumento é de que o quê? Flávio. Bora? Tem direito a insalubridade por quê? Porque ele fazia limpeza. Mas tu passou a aula todinha falando em público. Aí quando é pra tu dizer que é banheiro público, tava de grande circulação, que a mulher sujava. Não inventa. O Igor passou a noite falando banheiro público. Quando ele fala banheiro público, fala outra coisa. Vocês imaginam, porque a culpa não é sua, a culpa é desses professores que ficam querendo que você invente um monte de... Irmão, seja simples, coloquial. Faz tempo que o mundo não admite mais palavra rebuscada. As pessoas não sabem mais usar o infinitivo. Usam o gerúndio toda hora. Não, tá entendendo? Não, você é outra coisa, entendeu? Você foi vítima. Então, cara, professor que fala difícil, esquece. E não existe mais. As informações hoje são rápidas demais. Não dá para ficar você, pulando as partes ajujadas do processo. Não existe. A pessoa, todo mundo sai da sala e vai embora. Dá agonia. Dá agonia. Ora, se eu que sou dessa época, eu tenho agonia hoje. Cara, seja coloquial. Mas num coloquial jurídico. Não esculhambado como o Otávio queria ser naquela hora, né? Queria falar jargão popular. Não pode, coloquial jurídico. Então, ele tem ou não tem direito de insalubridade? Então diz, porra. Qual argumento? O argumento é de que Flávio, bora, tem direito à insalubridade. Por que ele tem direito à insalubridade? Trabalhava na empresa de família. Trabalhava o quê? Laborava, me perdoe, Graça. O caralho, Graça. Porque limpava banheiro público, o banheiro, né? Os 5 banheiros de circular. Bom, sim, pare de inventar, meu povo. Com todo respeito, vocês não têm vocabulário para falar difícil. Se você falar laborar, aí você não vai mais poder falar outras coisas. Não vai mais poder falar elogio,
é panegírico, tá? Não pode mais falar absurdo, que é outra palavra que eu esqueci agora, né? Que as meninas no caderninho, das meninas no caderninho. Tinha um caderninho que ela botava pro pessoal, a vocês, quando era adolescente. Disparate. Não fale mais absurdo, fale disparate. Você tem vocabulário para isso? Tem não? Então fale o coloquial jurídico, certo? Sem besterol. Não, agora você vai prestar atenção, não. Que a higienização sanitária do público e gera o pagamento da insalubridade. Ou então, argumenta que tem insalubridade porque limpava banheiro público. Pronto, tá? Vamos aqui, a outra. Essa daqui o caba chora. Não, de forma alguma. De forma alguma. Vamos lá. Olha a letra B. Alguma entidade privada. Vamos lá. Alguma entidade privada poderia ajuizar a ação como substituto processual com efetiva chance de sucesso, para postular adicional de insalubridade em favor de todos os auxiliares. Puta que pariu, aquele filho da puta, daquele gordinho, fiado, gordo, não falou de substituto processual. Sai daqui, eu mato ele. Você vai me matar porque você não assistiu o curso de questões. Meu irmãozinho, tem questões que vão cair que eu não vou falar, que eu não falei, nenhum professor falou, e não queremos. Essa aqui é uma dessas, a próxima é a pior. Aí você, puta merda. Vamos lá. Ele está perguntando se alguma o quê? Entidade privada pode funcionar como o quê? Processual para pedir adicional de habilidade em favor de todo mundo que trabalha em quê? Aeroporto. Macho, eu tenho 3 palavras-chave. Meu filho, numa voz só. Tu em qual logo? Hã? Substituto processual. Vai logo substituto processual. É a palavra mais. Não é substituição processual que eu chamava a atenção. É que tu não sabe porra nenhuma sobre ela. Vai no livro de súmulas, lá na letra S, substituto. Vai, deixa o pessoal procurar. Pronto, aí você procura, aí você achou o J. Não achou, Otávio. Achou o J. Eu falei sobre substituto, provavelmente não falarei, inclusive nesse curso. E não falarei, eu acho, nesse curso. Caiu a questão, o Otávio matou logo, lá atrás. Ó, J 121, aí lê. Lê silenciosamente e me diz se pode ou não pode. Enquanto eu como o resto da minha pizza. Pizza, parte. Não, lê silenciosamente enquanto eu como o resto. Vai embora, é, bicho feio? E aí? Ler ao J 121? Pode ou não pode? E qual a entidade? Pode ou não pode? E qual a entidade? Sim. Então lá vai. Ó, presta atenção. Isso aqui é o que eu chamo de yes no question. O que é um yes no question? É uma pergunta cuja resposta é sim ou não, né? Are you a man? Yes. Are you a girl? Yes. Are you rich? Yes. Are you poor? Yes. Toda yes no question comece com sim ou com não. Se você não começar com sim ou com não, provavelmente, não vou garantir 100%, provavelmente você vai errar. Porque no próprio espelho, via de regra, como essas aqui são questões mais antigas, talvez ele não, mas hoje é assim, tá? É sim ou é não. O examinador quer ver um sim ou quer ver um não. E tem um curso por aí, não falem, daquela pessoa de Minas Gerais que disse que tinha aquele curso e quer vir para cá. Até me pediu agora, mostrei que você estava no coisa, pronto. Esse curso eu fiquei sabendo, que não pode dizer o nome, esse curso eu fiquei sabendo que eles, olha, você, se não soubesse ou não, você vai errar. Porque o padrão déficit de resposta é começar com sim ou começar com não. Então, olha, tio, como é que eu sei? É uma pergunta direta.
Você fez ou não fez? Né? Você vai ou não vai? Então, é uma pergunta direta, ó. Alguma entidade privada, né, poderia ajuizar a ação? Então, sim ou não. No caso é o quê? Sim. Sim. O sim sindicato, a categoria profissional. Aí você bota os termos da OJ 121. Bora ver a resposta, tá? Sim, ó, tá aí, ó. E se você não botar esse sim no começo, amigão? Você papoca. Mas eu botei o sim no meio, mas ele não quer no meio, ele quer no começo. É isso que você precisa entender. Você não vai responder como você quer, é do jeito que ela quer. Se você não fizer isso, você papoca. Pode estar certíssima a sua resposta, você papoca. Dúvidas, vê se o pessoal da teste não tem dúvida, menino feio. Dúvidas, quem tem dúvida, rápido. Sim. Tem a norma 14. Não, precisa não. Basta botar isso aqui. E é que tu acha isso, hein? Que nem eu acho. Diga, meu amor. Só o sindicato? Pode, acho que não teria problema, não. Mas o ideal é você... É sindicato, mas pode botar sindicato, categoria sindicato. Não, é sindicato da categoria profissional. É. Dos empregados, no caso aí, sindicato profissional, sindicato de empregado. Seria melhor. Sindicato do patrão, sindicato de empregado, seria melhor, tá? Aí, como ela colocou aqui, sindicato de classe, dos empregados, aí a resposta tem que ser essa, tá? Aí que categoria? Porque tem econômica, que é patrão, e profissional que é empregado. Aí você, tá entendendo? Eu consideraria, mas o espelho não considerou. Você tá vendo aqui, né? Que ele não considerou, tá? Aqui, no caso, é empregado, né? Mas tem isso, sindicato dos empregados, sindicato do empregado. Ou se você quiser, eu não faria sindicato categoria econômica, que o empregador é o profissional empregado. Eu prefiro sindicato patrão, sindicato empregado. Até sindicato de patrão, barra empregador, entendeu? Para ser mais coisado. Vamos lá. Isso. Bora para 3, ó. Bora para 3. Essa 3 aqui é top, é top. É top. Os meus alunos na época fizeram, preste atenção, os meus alunos na época fizeram praticamente todos. Presta atenção. Lucas ajuizou reclamação trabalhista contra a sua ex-empregada, uma empresa de terceirização, e contra o ente público tomador de serviço. No rol de pedidos, o autor deseja o pagamento de verbas da extinção contratual e indenização por dano moral, pois era humilhado pelo seu supervisor, além da condenação subsidiária do ente público por culpa em vigilando. Em sua contestação, o ente público sustenta, caso venha a ser condenado, que devem ser observados os juros menores previstos. Puta que pariu, macho. E eu paguei aquele curso pra quê, macho? Esse homem não falou não dessa lei aqui, nem me lembro nem de ter pintado essa porra. Tá aqui, não pintei não, 94, eu não pintei. Eu vou matar ele quando sair aqui. Eu mato aquele gordinho, aquela desgraça. Além de não poder ser responsabilizado pela eventual condenação por dano moral, sequer de forma subsidiária, pois não feriu qualquer direito de personalidade do autor, com essa situação e tal. Cara, então a gente tem o quê? A gente tem reclamação trabalhista. Deixa eu ver aqui. Peraí. A gente tem reclamação trabalhista. Terceirização não é negada. Tem relação à terceirização. Aí, ente público, hein? É, administração pública aí no meio. No rol do pedido, extinção contratual e dano moral, hein? Que era humilhado lá. E a condenação subsidiária, que tu sabe, né? Que na terceirização tem responsabilidade subsidiária. Em sua contestação, o ente público sustenta, caso vier a ser condenado, tá? O ente público aí, condenação, observados juros menores, previsto na lei aí da administração pública, além de não poder ser responsabilizado, né? Não vai responder por dano moral, sequer de forma subsidiária, pois não feriu qualquer direito. Cara, tem a porrada de aqui, terceirização, responsabilidade subsidiária, juros menores. Mas juros menores para quem? Para uma pessoa normal? Para a fazenda pública, né?
Aí juros, propaganda pública, responsabilidade subsidiária, extinção do contrato, dano moral, terceirização, reclamação. Meu filho, é uma lambança. Aí você fica louco. Você fica louco se você deixou passar, se você não assistiu aos meus vídeos. São 4, 5, 6 vídeos, não lembro, de ensinando a resolver questões. Certo? Técnica, não dou conteúdo lá. Não explico porra nenhuma de conteúdo, é só... Expliquei conteúdo aqui, só técnica. Só técnica. Cara, é o meu curso que eu boto muita propaganda. Como responder as 4 questões subjetivas sem saber trabalho e processo de trabalho. Claro que você tem que ter uma leve... Nossa, mas não precisa saber não. O que tu sabe sobre o júri de renda pública? Responde. Me pergunta. Nada. Te juro. Não sei. Renda pública não. Eu sei dos réis mortais. Renda pública eu não sei. Até porque eu nunca advoguei para ela. Entendeu? Na justiça eu trabalho assim. Sei não. Eu nem conhecia essa resposta. Nem sabia que isso aqui era aplicável. Não, meu filho, não. Tá? Nem sabia que isso aqui era aplicável. Tinha a menor noção. Mas vamos filtrar. Bora filtrar. Bora filtrar. A tese do ente... Porra, começou tese, ó. Já é uma questão mais nova, ó. A tese do ente público quanto à condenação em juros menores. Agora, a condenação. Ele foi condenado de forma principal ou subsidiária? Isso é importante você saber. A questão tem ou não tem? Tem. Bicho. Quais são as... Tem 3 palavras-chave. Você, juros, entidade pública, condenação. Vocês iriam em que palavra-chave? Juros. Não juros, né? Se você for em juros, preste atenção, não vá agora não, você não sabe fazer. Se você for em juros, aí você tem que encontrar alguma coisa com condenação, ente público, subsidiária. Se você for em ente... Pode ir, amor. Se você for em ente... Agora, ente público, cuidado, né? Tem os sinônimos. Quais são os sinônimos? A gente tem que saber sinônimo. Lá no colégio a gente sabia o sinônimo. Aqui também, vamos lá. Quais são os sinônimos de ente público? Fazenda pública, administração pública. Se caso você não encontre nada em ente público, você vai em fazenda pública ou minha filha vai em administração pública. Cuidado com os sinônimos. E FGV exige que você saiba isso, certo? Mas se você for em ente, fazenda ou administração pública, tem que casar alguma coisa com juros, coordenação subsidiária. Juros, coordenação subsidiária. Ao que você achar assim, você vai para cima. Se você for para cima, você acha o quê? OJ. Agora só faz se tiver livro de súmula. Só faz se você assistir ao curso de questões. Pessoal, tem professor que vende curso e os abestados compram. Minhas apostas das questões. O cara vai dar aula de direito do trabalho e de processo de trabalho, tentando adivinhar as questões. Não precisa. As 4 questões são lei, súmula e OJ. É pesquisa do jeito que está fazendo aqui. Você faz na prova. Aí se você vai, pesquisa aí, vai lá. Vai em juro. Se você for em juro, eu acho que você encontra juro, administração subsidiária. Eu só vou em ente público, fazenda pública ou administração pública, deve encontrar alguma coisa com juro, coordenação subsidiária. Agora sim, tem que ser rápido, porque o que você não vai ter na prova, meu amor, é tempo. Ninguém vai lhe esperar. Em casa, espera, no trabalho, espera, lá não espera não, tá? Lá não espera. E aí tem rapidez. Oi? Fazenda pública, né? Porque eu falo isso porque às vezes o cara fica só em ente, aí talvez nem tenha ente aí a pessoa, meu Deus do céu, não, isso não remeter, que eu nem lembro, né? Faz tanto tempo que eu tenho esse índice aí, pessoal, que eu fiz, ele tem brincando uns 15 anos. Esse índice aí. Aí tem coisa que eu nem me lembro mais. Vamos lá. Acharam um OJ, não foi? Qual foi o OJ? 3. Leia a 3 letras do OJ, bem rapidinho, enquanto... Não. Leia aí enquanto eu como o resto da pizza.
Não olhem. Eu não peguei com a mão, viu? Eu tenho um toque. Posso pegar não. E aí, leram? Ela tem ou não? Não. Ó. Note. Ela não tem, né? Quando é que ela teria? Não tem, mas quando é que ela teria? Porque vai que ele pega essa questão e bota de outra forma. Quando é que ela teria direito a juros menores? Se ela não for subsidiária. Quando ela for condenada de forma principal. Quando ela não for subsidiária. Quando ela for condenada de forma principal, ela tem. Mas subsidiária, não, que ela pode inverter a questão. Ela pode ser uma condenação principal, a Fazenda Pública pode ser a principal condenada, aí ela teria. Então a gente tem que sempre ler com muito cuidado, porque ela pode pegar a mesma questão e só inverter. Tá só invertidazinha. Entendeu? Ó, a tese do ente público quanto à condenação deve ser acolhida? Aqui é uma resposta direta, é um yes, no, question. Ou começa com sim ou começa com... E repete um pedaço. Não. A tese não deve ser acolhida porque... olha. Não, parou. Pessoal, vocês se complicam por quê? Por que é que ela não tem direito aos juros menores? Pronto, pessoal, porque ela foi condenada de forma subsidiária, pronto. Para com essa mania besta de faculdade, vocês não adianta nada. Vocês não ensinaram nada. Não. A tese é de que a administração não tem direito a juros menores porque a condenação foi só ir para... Isso existe não, pessoal. A gente tem que ter consciência dos nossos limites. Vocês não têm condição de uma argumentação jurídica longa. Vocês não têm. Vocês não têm conhecimento jurídico ainda para isso. Vão ter, mas ainda não têm. Então é direto. Então se vocês acabarem de me dizer que ela não tem direito porque ela foi condenada de forma subsidiária, é a resposta. Não. A tese não deve ser acolhida porque a condenação da Fazenda Pública foi subsidiária. Ponto, vírgula. Nos termos da OJ 382. Ente público, ele pode usar até a palavra que ele usou, não foi ente público? Meu filho pode repetir ente público, tá bom? Mas só na hora da pesquisa, cuidado com o sinônimo, tá? Ó, bora para B. A tese do ente público de isenção quanto à responsabilidade pelo eventual deferimento deve ser acolhida? Vamos lá. Essa responsabilidade dele aqui é de que tipo? Subsidiária. Por quê? Foi uma relação de quê? A relação que ele se meteu? Terceirização. Então, eu tenho um ente público, né? Isenção, responsabilidade, terceirização, tá? Dando moral aí, ele tá aí como uma verba trabalhista. Aí você vai fazer a pesquisa, né? Ente público, responsabilidade subsidiária pela terceirização. Você procuraria por quê? Que palavra-chave? Se for por terceirização, você pode ir por qualquer um, amor. O que você tem que entender é se você escolher uma, ela tem que casar com as outras. Entendeu? Você tem aqui... Meninas, você tem aqui três homens velhos para escolher para casar. Mas o que você escolher, ele tem que lhe dar o quê? Nada. É só carro. Dinheiro, só dinheiro. Amor. Respeito, pronto. Tem 3 machos velhos aqui, mas se casar com qualquer um, eles têm que dar ou dar a mesma coisa? Não, esse aqui ele é tão lindo que ele pode me bater. Você vai dizer assim? Vai? Não, esse aqui é tão lindo que eu vou casar com ele que é pobre. O amor é lindo. Você não vai. Então, qualquer homem que você escolha, você vai exigir a mesma coisa. Assim como nós, macho velho. Qualquer mulher que a gente escolha, a gente vai exigir a mesma... Só não vão dar nada, mas que a gente vai exigir, a gente vai. Né? Tá? Então, se você for em terceirização, tem que achar alguma coisa aí com, né?
responsabilidade subsidiária do ente público. Se você for ente público, vai ter que ver ente público aí, responsabilidade subsidiária de terceirização. Se for em terceirização, é só ir para lá e para cá. Vai, achei alguma coisa? Vocês acharam o quê? A 331. Só que a 331, ela tem 6 incisos, né? Tem uns incisos que estão cortadinhos, né? Bem bonitinho, então? Pronto. Aí tem aí quais são os que não estão cortados? Tá, o 2, o 4, o 5 e o 6. Dá uma lidinha aí e me diz qual seria, tá? Dá uma lida, obedeça, e me diga qual seria. Dê uma lida e me diga qual seria, né? Depois de ler. Você tem os que não estão cortados, tá? Lê os que não estão cortados. Livinho, eu estou dando aula. Daqui a pouco eu te respondo. Segura as pontas. Já a Lívia tá doida. Bicho, o povo já tá sonhando comigo. Pessoal, tava sonhando, acordei sonhando com a aula e acordei repetindo. Não sei o que ela repetiu. Tão doido. E aí? Vem cá. Vocês, vamos lá. Devagar. Vocês colocariam aí que inciso da 331? O 6, o 5. Camille, o 5. Nayana, 5. 5. Quem é 5 aí? Certo. Vamos ler o 5? Bora? Prestem atenção. Tem uma regra que vocês vão aprender quando vocês forem assistir o curso de resolução de... Vai assistir, não vai? Quando for assistir o curso de resolução de questões, tem uma regra que vocês vão aprender que é o seguinte. Quando uma súmula ou um OJ respondem a questão, ela responde de forma exata, tá? E aí, tipo assim, ela tem que... A súmula ou OJ que você usar para responder, ela tem que se adequar ao caso concreto. Eu vou ler o inciso 5º, tá? Já que a dúvida foi 6 e o 5º, eu vou ler o inciso 5º. Cadê? Os entes integrantes da administração pública, direta ou indireta, respondem subsidiariamente, beleza? Nas mesmas condições do inciso 34, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações, né? Especialmente na fiscalização. Pessoal, a questão disse aí que ela não fiscalizou. Veja aí. A questão em algum momento disse que ela não fiscalizou. Leiam aí o enunciado. Disse? A questão disse que ela não fiscalizou? Porque o inciso 4º fala da responsabilidade dela quando ela não fiscalizou. Ninguém está tratando aqui de fiscalização, não. Tem falando? Pois é. Não, mas não olha isso não. Faça o que eu estou pedindo, meu amor. O problema de você é só teimosia. Eu sei que a teimosia é difícil. Alguma coisa me diz para não entrar em contato. Eu já mandei um oi hoje para ela. Oi, como é que tu tá? Tá bem? Eu não tô com vontade de entrar em contato, mas eu sou teimoso. Entendeu? Mas eu vou tentar você precisa tentar segurar. Você precisa me obedecer, infelizmente. Você não me obedecer, você não vai se dar bem na prova. Você pode até se dar, mas é um choro medonho. Então, leia o enunciado e me diga, porque o inciso 5º fala sobre fiscalização, ela não ter fiscalizado. Mas a questão não trata disso. Se ela não trata de fiscalização, o inciso 5º não funciona. Né? Não, mas aí sobrou, sobrou o 6º, aí o 6º. Não, bora pro 6º, tá? O que é que ela quer? Ela está dizendo assim, ó. O ente público na tese, qual foi a tese dele? Ó? A tese dele foi essa. É porque vocês não têm o costume de querer raciocinar em cima da questão, só quer responder de uma vez. Ó, ele diz bem aqui, ó. Ele diz bem que, além de não poder ser responsabilizado pela coordenação do dano moral de forma subsidiária. Ué.
Teve a condenação principal e a condenação. O que o principal não pagar, quem é que paga? O subsidiário. Vamos ler o sexto agora. Eu vou ler. A responsabilidade subsidiária abrange todas as... É o sexto. O que? Foi pegadinha? Foi pegadinha. Mas tem uma técnica, mas eu avisei. Se eu avisei, não avisei, meu amor. Entenda, né? Eu tenho uma técnica para você se livrar disso. E essa técnica todo mundo negligencia. Quando a resposta for uma súmula, for um OJ, ela se encaixa de forma exata. Tanto é verdade que se você pegar fazenda pública, ente público e juros, a quantidade de súmula e OJ que tem sobre juros de fazenda pública é grande, mas só uma fala de coordenação sólida subsidiária e juro menor, então é só aquela. Entendeu? Agora, tá com a mãozinha assim, tá preocupadinha, Harry, é porque você precisa, como todo mundo, assistir as questões. Então amanhã, hoje não, amanhã, vocês vão passar o dia perambulando, não acabei não, perambulando pelo trabalho, feito mulambo, aí inventa uma caganeira, leva os fones de ouvido, inventa uma caganeira braba e vai pro banheiro assistir o meu vídeo. Pulando tá aí, pronto. Tu nem arriou as calças, tá assistindo meus vídeos. Entendeu? Os 5 vídeos, assista. Tudo amanhã não, assista não acabei, falta uma. Assista uma parte amanhã, uma parte sexta-feira. Assiste que toda semana eu venho com vocês para resolver e mostrar no simulado, tá, o que foi que aconteceu. Vou tentar fazer isso, inclusive antes de vocês receberem o simulado. Vou fazer. Até que vocês vão fazer simulado amanhã, né? Não, sexta-feira, né? Vocês só recebem na outra semana, né? Aí antes eu corrijo com vocês, para ficar mais legal. Tá? Essa foi a letra A, a letra B, né? E a respostinha, ó, dá 3, ó, não, quando a gente pôs, não beneficia os juros menores. Então, não, A, B, não, não, pois, abrange todas as partes da coordenação, sem exceção. Bora para 4. Ó, A4, ela tá, a 4 é massa, porque a 4, ela já caiu várias vezes. E ela tá, inclusive, no Shibata. Bora para 4. É a última. Aguenta. Só faltam 3 semanas. 3 semanas só. É bem curtinho, então tem que aguentar. Tá? Não vá pedir para sair, não. Vamos lá, 4. Rodolfo, tá cheio de gente querendo vir pro meu curso e vocês aí, tô cheio de onda. Tem gente que não vem porque mora no outro estado, tem gente que não vem porque não tem condição de pagar. Aí fica não online, mas queria estar aqui. Vamos lá. Rodolfo é gerente de um supermercado e recebe salário de R$5.000, mas precisou se afastar do emprego por 90 dias, em razão de doença. Nesse período de afastamento, o subgerente Vitor, que ganhava R$4.000 conto, assumiu a função interinamente. Infelizmente, a doença de Rodolfo evoluiu e ele veio a falecer após 90 dias. Pobre rei, 91 dias. Uma semana após o trágico evento, o supermercado contratou José como novo gerente, acertando o salário de 4.800 diante da situação a rocha. Então a gente tem o quê? O Rodolfo, ele é gerente, né? Saláriozão de 5.000 conto, pois afastou-se do emprego por 90 dias. Esse afastamento foi definitivo ou foi temporário? Por quê? Que ele voltaria depois de 90 dias. Só que, infelizmente, o que era temporário virou o quê? Permanente. Por quê? Morreu. Durante o período temporário, quem foi que assumiu? Subgerente Vitor, né? Que ganha 4.000 por mês. E assumiu a função interinamente, é provisoriamente. Uma questão fácil, ela bota a palavra interina e muita gente não sabe o que é interino. Lembra que eu falei para vocês? Quando ela bota uma questão velha fácil, é aquela fresca com portuguesinho, com portuguinha, tá? Uma semana após o evento, o mercado contratou o José como novo gerente, tá? Com salário de 4.800 e não 5.000. Olha lá. Analise se Vitor... desculpa, pronto. Cara, aqui o que foi? Eu tinha um empregado que estava doente, aí eu coloquei outro no lugar. Qual é o nome disso? Substituição.
Então, a palavra substituição é uma palavra para pesquisar, né? Substituição. E aí, substituição temporária. Depois vem a substituição o quê? Definitiva, tá? Analise se Vitor tem direito de receber o mesmo salário que Rodolfo. Depois você fez a pesquisa, substituição, salário, empregado, substituição, salário, né? Substituto. Aí você encontrou alguma coisa. Se for em salário, tem que encontrar alguma coisa com o salário do substituto. Se for em substituição, tem que encontrar alguma coisa com o salário. Se for em que palavra? Vocês lembram? Você foi em qual palavra, lembra? Substituição tem aí? Tem? Substituição, salário do substituto. Ou então, salário, né, do substituto. Aí você encontrou uma súmula. Qual foi a bendita? Só que ela tem 2 incisos, não tem? Lê os 2 incisos agora, bem rapidinho, silenciosamente. 30 segundos, vai. De forma silenciosa, súmula 159, de forma silenciosa, tá? Mas com atenção. Mari e Lari. Mari e Lari. Não, você é Carol, eu descobri isso na mentoria. Porque como vocês fazem mentoria há mais tempo do que eu, vocês se tocaram, só me toquei agora. Eu pensava que eu não ia gostar da mentoria. Eu tô amando a mentoria, você não tem noção. Amando a mentoria. Amo quando as pessoas aparecem, né? Otávio tá de falta, essa daqui só aparece quando quer. Otávio, nem quando quer aparece. Otávio, mande as coisas lá, meu filho. Foi o cão. Bora pra gente corrigir tudo uma vez, bora, faz lá, faz. Ler as duas? Uma fala de substituição provisória e eventual, cuidado, né? E outra da substituição definitiva, né? Tem que saber quem é quem, tá? Tem que saber quem é quem. Então a gente vai fazer aqui, ó. Analise se Vitor, presta atenção, meus amores. Você não tem essa aula, não tem nenhum curso que faça isso, pô. Nenhum. Procura um aí puro. Tem não. É tudo dando aula direto. Certo? Analise se Vitor tem direito de receber o mesmo salário que Rodolfo no período que assumiu a função. Cara, o Vitor assumiu a função em caráter definitivo ou provisório? Interino. Ele tem direito de receber? Tem. Leia aí, o Sebastião. Vai ter o nome? Rômulo, leia aí. Leia o inciso 1. Não é um inciso 1, né? Leia bem alto para nós. Espera aí, eu vou até aí para você ler. Tu tá vendo? Com a súmula na mão, se você fizer a resposta, você não vai se perdoar. E não é falta de conhecimento, é só falta de atenção. Deixa eu passar aqui, macho velho. Lê aí, menino rei feio. Lê, filho da égua. Enquanto perdurar a substituição, que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Pronto. Agora, se for eventual, 2 dias, 3 dias, uma besteirinha, uma doencinha, não. Agora, se for uma substituição maior, inclusive nas férias, tem que ter muito cuidado, viu? Oi? Eventual é temporária, mas é por um curto período de tempo. É 2 dias, 3 dias, é temporária, mas ela é eventual. Agora, se for uma temporária mais longa, férias, licença, aí tome o salário. Não vou dizer mais de um mês, né? Mas uma coisa que não seja eventual. Pode ser até assim, ó. Toda vida que ele aqui entra, tipo assim... De férias? Não, de férias não, que férias tem, mas, por exemplo, toda vida que ele falta é você. Se toda vida, falta 2 dias, mas toda vida que ele falta é você tem. Porque aí não vai ser mais eventual, tá? Vai ser sempre. Que é eventual, uma vez perdido, uma vez que ele ficou doente, faltou, aí você substituiu. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, é uma resposta direta, né? Analise se Vitor tem? Sim, né? É isso? É, né? Então, vamos lá. Cadê? Cadê a 4? A 4, ó. Sim, né? Há direito ao mesmo salário porque não é eventual ou porque foi substituição provisória, tá? Viu como é tranquilinha? E a B de bola? Caso José, ele assumiu o cargo de forma
temporária ou definitiva? Porque o cara morreu. Quando o cara morreu, o cargo vagou em definitivo. Então, caso José viesse a ajuizar a reclamação trabalhista, postando diferença salarial entre aquilo que ele recebe e o outro, sob alegação de discriminação. Que tese? Ué, a tese, né? Qual é a tese? Vamos lá. O José tem direito de receber o cargo do outro? Olha só, presta atenção para não ficar com as putarias de vocês. Vou perguntar de novo. O José tem direito de receber o salário do outro? Por quê? Porque o cargo vagou em... Porque o caboclo morreu. Bora responder. Qual é a tese? A tese é de que José, bora, não tem direito ao salário do outro. Por quê? Porque o cargo vagou em... Sem frufru. Sem frescura. Só isso. Bora aqui pra gente ir embora. Bora. Que esse está de cargo vago, não ensejando o mesmo salário. Pronto. 159.2. Deixou grande aí, menino feio. Súmula 159. Cara, tranquilidade máxima. Viu? Eu vou fazer isso toda semana. Que brigaram comigo no curso passado. Que eu fiz, nos outros eu não fiz. Aí tudo que vocês reclamam, mas que tem razão de ser, eu vou lá e dou ajeitada. Alguém é perfeito? Eu sei, mas não consegui. Até mais, tchau.